Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma aula. Hoje, especificamente, falaremos sobre a segunda semana de gestação, tá? Mas, obviamente, para a gente falar um pouco sobre a segunda semana de gestação, a gente tem que relembrar o que aconteceu na primeira semana, tá? Ao final da primeira semana, nós estamos como nessa lindíssima foto, tá? Pré-implantados. Nós já temos uma relação com a nossa mãe, nós já temos uma relação de recebimento de nutrientes da mãe, recebimento de hormônios da mãe. Então, como a gente consegue visualizar que seria o endométrio? E nós temos, o embrião tem uma forma de um blastocisto, tá? O que seria um blastocisto? O blastocisto seria um embrião, conhecido também embrião oco. Lembrando que isso aqui é um corte desse embrião, onde a gente observa, então, uma cavidade, que é conhecida como cavidade blastocística ou blastocele, né? E ela é envolvida por células pavimentosas, que formam o chamado trofoblasto, tá? No interior desse trofoblasto existe uma massa celular interna, que é o embrioblasto. O trofoblasto, para que tivesse esse início de nidação, esse início de implantação lá pelo 6º dia, né? Ele teve que se diferenciar em citotrofoblasto, tá? E que seriam todas essas células aqui, e o sincício-trofoblasto. Sincício-trofoblasto são células que se multiplicam absurdamente rápido, lembrem, como literalmente um câncer, que produzem tanto que muitas vezes a gente vê uma massa de núcleos sem uma separação, sem um processo de citocinese acontecendo, e isso ia dar um nome, inclusive, a ele, né, o sincício, e que produz as enzimas hidrolíticas, substâncias imunossupressoras e o HCG para permitir o processo de implantação, tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente viu lá na primeira semana foi o início disso tudo com a célula ovo-zigoto, com a formação dessa estrutura, que vai ser transportada para o útero e durante esse transporte vai sofrer o que a gente chama de segmentação ou clivagem, que é o aumento no número de células e uma diminuição no tamanho dessas células. A partir do momento que isso acontece, você mantém o volume final do embrião, que é essencial para que esse embrião possa chegar ao útero, visto que nós temos um istmo na tuba, na sua região intramural, né? Nessa região onde você tem a entrada no útero especificamente. Esse processo de segmentação ou clivagem, ele é permitido, ele é favorecido pela manutenção da zona pelúcida, que é uma característica, a zona pelúcida é uma característica especificamente do óvulo, do gameta feminino, e que durante o processo de fecundação, num processo chamado reação zonal, que evita a polispermia, que evita a entrada então de mágico em espermatozoide, ela sofre o processo de calcificação. Tá? Essa calcificação não só auxilia nessa diminuição no tamanho das células à medida que aumenta o número delas, né, para que a gente tenha células com tamanho microscópico, que é o que forma o nosso corpo, né? Não esqueçamos que se a gente tivesse uma mitose normal, nós não teríamos uma célula ovo, o nosso corpo seria formado por células enormes, macroscópicas, como a célula ovo-zigoto, né? Mas essa manutenção da zona pelúcida, ela também serve para proteger de uma reação imunológica da mãe contra esse embrião, né? Ou esse pré-embrião, de acordo com alguns embriologistas. Bem, durante o processo de segmentação clivagem, então são formados embriões de 2, 4, 8 células essas que são conhecidas como blastômeros. À medida que chega-se perto do útero, forma-se então um embrião que apresenta um nome diferenciado devido à sua aparência com uma amora, que é a mórula. A mórula humana, ela apresenta 16 células e é essa fase que é a fase onde a gente está chegando no útero. Tá? Então, aqui a gente vê um compactado celular com a zona pelúcida externa,
tá? E essa mórula, durante lá pelo 4º dia, quando ele está chegando próximo à região uterina, ela vai ter uma compactação dos seus blastômeros externos apenas, tá? Compactação dos seus blastômeros externos, utilizando uma série de especialidades de membrana para que isso aconteça. E no interior dessa mórula, advindo do ambiente uterino, um ambiente uterino rico, regido pela progesterona, né? Nós teremos a entrada de muco. Esse muco vai forçar, literalmente, a formação de uma cavidade. E a formação da cavidade dá origem, então, ao que a gente conhece como blastocisto inicial. O blastocisto nada mais é do que aquele embrião ou com aquela forma que a gente falou, ou seja, as células externas estão compactadas e você forma uma cavidade e as células internas que a princípio não estavam compactadas da mesma forma, elas migram e formam uma massa celular interna, tá? Nesse processo, com esse processo, você tem o chamado eclosão da zona pelúcida. É o blastocisto inicial com essa pressão de dentro para fora, né? Acredita-se, alguns acreditam que isso, outros acreditam que o ambiente uterino ele possa diminuir a efetividade dessa zona pelúcida calcificada, mas o que importa é que você vai ter eclosão desse blastocisto dessa zona pelúcida, ele vai sair dessa zona pelúcida, e aqui pela primeira vez a gente vai, com as proliferações celulares acontecendo continuamente, ter uma ampliação, então, do tamanho desse embrião. Com esse aumento de tamanho, esse blastocisto vai sofrer a primeira diferenciação celular. Nessa primeira diferenciação celular, esse blastocisto, como a gente está vendo aqui, vai dar origem a células que ficam por fora, essas células que estão por fora aqui, serão as chamadas células trofoblásticas, tá? Trofoblasto, e as células internas da massa celular interna dão origem, então, ao chamado embrioblasto, tá? Então, posteriormente a isso, como eu já havia falado anteriormente, nós temos o trofoblasto tendo uma segunda diferenciação celular, no chamado citotrofoblasto e no chamado sincício trofoblasto. E assim a gente termina, então, a nossa primeira semana pré-implantados no útero materno, tá? E, a princípio, não sendo eliminado, literalmente, devido à grande produção de substâncias imunossupressoras por essa estrutura que é o sincício trofoblasto. A gente inicia, assim, a segunda semana do desenvolvimento humano, semana essa que tem uma série de características, né? Semana essa, então, que decorre desse processo que a gente vai visualizar aqui, nesse lindo vídeo, né, que foi retirado do YouTube, tá? Onde a gente vê aqui especificamente aquele blastocisto chegando ao útero, né? E isso ainda é na primeira semana, não esqueçam, vejam que ele está envolvido pela essa zona pelúcida, tá? Ó, formou o blastocisto, o embrioblasto marcado, o trofoblasto agora, e ele vai eclodir, então ele vai deixar essa zona pelúcida e iniciar o processo de nidação. E esse processo, essa entrada completa, como está mostrando aqui no vídeo, essa é sem dúvida nenhuma uma das principais características da segunda semana, tá? O processo de implantação. Bem, o concepto que o embrião nesse momento, na verdade ele é embrião associado a outras coisas, a gente já vai falar, ele está completamente implantado no endométrio ao final do 10º dia, tá? Então, mais ou menos isso aqui. Entretanto, nesse 10º dia, nós ainda temos uma cicatriz, digamos assim, tá? Uma cicatriz no útero que a gente consegue visualizar exatamente, um tampão, onde a gente consegue visualizar exatamente onde houve a implantação. Não esqueçamos que quanto mais interiorizado estiver esse embrião, mais vasos rompidos ocorrem dentro do endométrio,
tá? Então, mais espaço ele teve que tomar, mais do endométrio ele teve que tomar. Dos corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, os vasos sanguíneos endometriais, eles vão sendo rompidos e liberando nesse embrião os seus nutrientes, tá? À medida que isso vai acontecendo, é muito comum acontecer, a partir do 10º dia de implantação, o chamado sangramento de implantação, ou sangramento de nidação. As mulheres que fazem FIV, as mulheres que fazem fertilização in vitro, elas ficam esperando esse sangramento, né? Esse sangramento não é uma menstruação, por favor, é um sangramento que deriva dessa ruptura de vasos endometriais, tá? E ele marca, então, que está ocorrendo realmente. O sangue não necessariamente é vivo, pode ser, como está sendo observado aqui, mas tem muito muco associado e muitas vezes ele é apenas uma borrinha de café, tá? Também não ocorre por vários dias, geralmente em torno de 2 dias, às vezes 3 no máximo, tá? E aí já para por quê? Depois, no 12º dia, você já tem o fechamento completo do endométrio em relação ao embrião. Então, o sangramento, a princípio, tende a terminar, tá? Então, aqui nós temos uma figura que é uma figura que é característica, são figuras, desculpa, né? Mas no todo ela é característica de todos os processos que ocorrem durante a 2ª semana, tá, gente? E aqui eu preciso explicar a vocês que didaticamente é mais simples que a gente fale, não o que acontece em cada dia, mas eu gosto de trabalhar especificamente o que acontece na semana, tá? Para dar essa visão geral do que acontece na semana. Essa é uma figura do Moore, tá? Dos grandes autores associados ao estudo da embriologia, o Muro Persaldi lá, né? E o que a gente visualiza aqui? Eu queria que vocês fixem, gente, é muito importante a fixação e o entendimento, buscar o que eu vou falar agora para vocês nas imagens. Então, a gente visualizar esse processo é muito importante, tá? Os nomes, eles vão vir, obviamente, eles são importantes sim, mas se um dia a gente realmente precisar, aquela coisa assim, eu tenho que saber disso com todos os detalhes possíveis e imagináveis, vocês sabem onde buscar, nos livros, né? Mas o processo, gente, o processo é só teu. O entendimento do processo é o que é o mais importante no meu ponto de vista, ok? Então, notem o seguinte, nós temos duas estruturas num embrião que inicia a 2ª semana. Uma que a gente chama de trofoblasto. O trofoblasto, ele está diferenciado em citotrofoblasto, que seria toda essa estrutura aqui. Eu vou pegar a canetinha para melhorar aqui para vocês, tá? Opa, volta. Tá? Vamos escolher uma corzinha de caneta, um apontador, pode ser um apontador. Aqui, ó. Esse é o trofoblasto, ótimo, tá? E aqui nós temos uma massa interna, que é o embrioblasto, que viu que no 8º dia já mudou uma coisinha aqui, já vou explicar, tá? Mas o que a gente vê? O trofoblasto, ele é dividido em cito e sincício. E é aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou primeiro mostrar a vocês, de forma didática, o que acontece com sincício e com cito, e depois eu falo o que acontece com o embrioblasto. Essas duas partes com as quais a gente inicia a 2ª semana, ok? Então, vamos ver. Se a gente olhar o sincício primeiro, eu vou visualizar que, em relação ao endométrio, que é esse aqui azul, tá? À medida que o tempo vai passando, o bebê, como a gente já comentou, ele está cada vez mais interiorizado no endométrio. Então, ele está cada vez mais dentro. E quanto mais dentro ele está, notem que o sincício trofoblasto, ele começa a crescer em volta desse embrião. O sincício trofoblasto, ele é um protetor natural. Lembrem que as células, elas são as produtoras das substâncias imunossupressoras, elas que são a produtora das enzimas hidrolíticas para abrir espaço para esse embrião. E elas são a produtora
também do chamado HCG para manter esse endométrio, tá? Então, notem que o sincício trofoblasto, essa massa de células, vai envolver completamente o embrião. Tá? À medida que ele faz isso, lembrem que as células do sincício são produzidas pelas células do cito. Então, o cito ele é completamente envolvido pelo sincício. Mas quem está dando células, quem está ajudando na produção dessas células do sincício, são as células do cito trofoblasto. Tá? Lá pelo dia 9, o que a gente vai observar é que no sincício, nessa massa de células que está recebendo sangue aqui, o extravasamento do sangue, nós vamos ter morte celular. Olha lá, morte celular. Para quem não assistiu ainda minhas aulas, né, quem não teve a oportunidade de assistir ainda, eu digo a vocês que todo o processo de mecanismo, todos os mecanismos associados à produção de um novo ser são proliferação celular, movimento celular, diferenciação celular e a morte celular. Na verdade, são 4 mecanismos que estão presentes para a formação do nosso corpo, regidos, regulados por funções, por estrutura genética, né, pela regulação genética e epigenética. Então, aqui a gente vai ver a morte celular. A gente está vendo proliferação celular em cada um desses momentos, a gente vê diferenciação celular, né, mas a gente também vê agora pela primeira vez a tal da morte. Então, a morte celular, ela cria lacunas no interior do sincício trofoblasto. As lacunas, esses buracos, permitem que o sangue chegue a eles e permaneça um tempo aqui. Permanecendo um tempo aqui, amplia-se a capacidade de troca que existe entre o sangue materno e as substâncias que contém as substâncias necessárias e as células desse embrião. Tá? E aí, a gente vai criando uma circulação aqui que a gente chama de útero-placentária. Placentária a base da nossa placenta está sendo organizada por essa estrutura. Quando a gente trabalhou primeira semana, a gente falou, né, que é o trofoblasto, ele recebe esse nome, por quê? Porque o trofo significa comida, nutrição, né? Então, seriam essas células que vão se diferenciar à medida que o tempo vai passando para formar a estrutura que é a grande responsável pela nutrição do bebê durante toda a vida intrauterina, que é a placenta. Então, aqui a gente já está estabelecendo esse processo, né? Notem o quanto de sangue aqui está chegando, porque está bem interiorizado, e quanto ele permanece em contato com as células do bebê, para que elas possam retirar tudo que elas precisam para a sobrevivência, tá? As células do citotrofoblasto, elas são só produtoras, mas quando chega lá no final, você vai ter a formação, não sei se vocês percebem aqui, ó, vou botar nessa figurinha que vocês conseguem visualizar melhor, elas começam a formar esses acúmulos celulares, tá? Olhem para mim e esquecem de ver o resto. Só olhem o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Esses acúmulos celulares, eles são chamados de vilosidades coriônicas. Eles vão posteriormente crescer bastante, ultrapassar inclusive o sincício trofoblasto e formar como se fossem raízes dessa estrutura no útero materno, para que a gente realmente não tenha possibilidade de desgrudar dele durante um bom tempo, né? Durante as próximas 36 semanas aí no mínimo, ok? Então, o sincício e o cito, é isso que vai acontecer com eles, tá? No sincício e no cito é basicamente isso. Agora, e vejam que no 14º dia, tá aqui, ó, o sincício, o citotrofoblasto, tá? Com aquelas tais das vilosidades. E o restante? O que acontece com o restante? O que restante? Na verdade, o que é o restante? O restante é o embrioblasto, tá? Tomar uma aguinha que é importante, né, pessoal? Bem, o embrioblasto, ele era uma massa de células, pensa um amontoadinho de células, tá? Lá no 7º dia, quando a gente estava na primeira semana ainda, ele era simplesmente um amontoado celular. No primeiro dia
da segunda semana, a gente já visualiza que dentro desse embrioblasto, nós temos, e eu vou ampliar aqui para vocês, ó, eu tenho uma cavidade. E como é que forma essa cavidade? Essa cavidade, ela é formada por morte celular, tá? Então, a morte celular no embrioblasto. Mas, professora, calma assim, como assim? O embrioblasto não vai formar o embrião? Vai matar a célula embrionária? Pois é, o embrioblasto é a base para a formação do nosso corpo, né? Mas ele não é só isso, tá? Então, logo no início, a gente vai ter a formação de uma cavidade. E guardem esse nome. Essa cavidade que é formada aqui, que eu tô tocando com a mãozinha aqui, ó, essa cavidade é chamada de cavidade amniótica ou cavidade blastocística. Cavidade amniótica ou cavidade blastocística, ok? Tá aqui ela, ó. Cavidade amniótica ou cavidade blastocística, tá? Ou, perdão, não é blastocística, perdão, é cavidade amniótica só, tá? Eu li ali o blastocisto e falei blastocisto, tá? Então, aqui, ó, vou voltar. O embrioblasto, ele ocorre morte celular, forma uma cavidade que a gente chama de cavidade amniótica. A gente também conhece como âmnio. Aqui dentro dessa cavidade vai ter o tal do líquido amniótico, lembram disso? Pois é, o líquido amniótico que vai envolver o bebê lá, tá? Ele tá aqui, vai ser formado aqui, tá? Não ainda, mas vai aqui que vai ser formado. Bem, mas dessa massa celular aí, e as células que vão formar o embrião, tá? Então, notem, e eu vou mostrar aqui de novo a vocês, tá? Que nós temos especificamente que sobra um pouco de células, né? Essas células que sobram aqui, elas serão ou formarão o embrião. E não sei se vocês já conseguem visualizar, mas nós conseguimos ver dois tipos de células, né? Umas células mais colunares aqui, que estão em azul, e essas células aqui de baixo, que são células mais achatadas. Então, gente, isso aqui somos nós na segunda semana de gestação. Nós somos um embrião que a gente chama de bilaminar. Bi de 2 mesmo, tá? E aí, nós temos uma camada que é como se fosse o assoalho da cavidade amniótica, que é o epiblasto, e logo abaixo do epiblasto, a gente tem uma outra camadinha de células que a gente chama de hipoblasto. Isso somos nós, o embrião bilaminar. No 9º dia, aqui está o epiblasto, aqui está o hipoblasto, tá? Lá no 12º dia, a gente tem epi-hipo. E se a gente voltar aqui, ó, no 14º dia, nós somos epiblasto e hipoblasto. Então, absolutamente nada muda do embrião nos 14 dias, que não foi formado lá no primeiro dia da segunda semana até o 14º dia da segunda semana, a gente fica embrioblasto. O embrioblasto dá origem a 2 camadas embrionárias, epi e hipoblasto, tá? Mas essa camada, que é a camada do hipoblasto, tá? Ela vai fazer um processo de expansão. Ela vai começar a proliferar suas células e vai envolver toda aquela cavidade que era a cavidade blastocística. E quando ela faz isso, ela forma uma cavidade própria. A cavidade envolvida pelas células do hipoblasto é conhecida como cavidade vitelínica, ou saco vitelínico, ou vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica, ela é um anexo que vem lá dos nossos ancestrais. A vesícula vitelínica nos nossos ancestrais, como as aves, por exemplo, ela serve como um armazenador de nutrientes, que é o vitelo, de proteínas nutritivas, que vão permitir o desenvolvimento desses seres que não apresentam um desenvolvimento intrauterino, né? Mas um desenvolvimento externo.
E aqui, como nós temos um desenvolvimento intrauterino, como a gente recebe nutrientes advindos do sangue materno, ela meio que perdeu essa função associada à nutrição. Nós não temos vitelo, embora o nome permaneça cavidade vitelínica, ok? A cavidade vitelínica, assim como a cavidade amniótica, são o que a gente conhece como anexos embrionários, tá? O que seria um anexo embrionário, como o próprio nome sugere? São órgãos que não vão fazer parte do corpo do bebê, mas são órgãos que vão e que são extremamente importantes para o desenvolvimento desse bebê, tá? Então, sem eles, nós não teremos desenvolvimento, certo? Bem, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, então aqui eu já tenho, basicamente, no 8º dia, já é formado basicamente o que a gente vai ter lá no final do 14º, tá? E eu vou voltar e mostrar aqui para vocês, ó, lembra o sincício, o cito, aqui a cavidade amniótica, a cavidade vitelínica, tá? Mas notem que a gente tem algumas coisas a mais. E o que seriam essas coisas a mais? Tá? Já explico a vocês. Bem, o que a gente já comentou? Comentamos que a placenta vai ser formada, então, dessa estrutura externa, que a base é o trofoblasto. E se essa estrutura, essa massa aqui, ó, né, essas células especificamente, darão origem ao embrião, no 8º dia, a gente vê que tem uma relação íntima entre as células placentárias, ou entre as células que darão origem à placenta e as células que darão origem ao embrião. E existe uma relação entre placenta e embrião, mas ela não é uma relação íntima. A placenta não é grudada no corpo do embrião. A placenta tem uma comunicação que é feita a partir do tal do, vamos ver se vocês sabem, começa com co, termina com dão umbilical. É isso mesmo, cordão umbilical, né? Através do cordão umbilical, mas não existe, a placenta não é grudada no corpo do bebê. Então, o que a gente vai visualizar aqui no 9º dia é exatamente o que a gente precisa para evitar que existe essa relação íntima. O que a gente vê? Alguns autores acreditam que são células do citotrofoblasto, os outros dizem que é próprias células do embrioblasto, básico aqui, que formam, mas o que é mais importante para nós aqui, né? E aqui eu falo para nós, alunos da área da saúde, tá, gente? Mas que não são especificamente da medicina, que da medicina a gente precisa de alguns conhecimentos um pouquinho mais, digamos, detalhados, né? Mas, mesmo para eles, no primeiro momento, entender que nós temos a formação de um tecido que está aqui marcado em cor de rosa, que é um tecido que vai separar o que vai ser a placenta do que vai ser especificamente o embrião. Esse tecido que está aqui em lilás, que envolve todo, estão vendo aqui, ó, e que vai crescer, deixa eu mostrar aqui para vocês logo, para depois não dizerem que eu não falei, ó, ele vai ampliando, tá aqui, tá mostrando no 10º dia, é chamado de mesoderma, meso de meio, mesoderma, extraembrionário. Extra, porque vai ficar fora do embrião. E aí já dá um up, né? E um insight, que extra provavelmente vai ter um intra posteriormente, né? Mas, então, essa camada aqui de células é o mesoderma extraembrionário, tá? Lá no 10º dia ele está bem organizado e vejam só o que vai acontecer no 12º dia. Notem o que está sendo formado aqui nesse tecido lindo e maravilhoso que é o mesoderma. Buracos, cavidades. Por quê e como? Primeiro, como? Por morte celular. Isso, morte celular. Vai haver morte celular no mesoderma extraembrionário, posteriormente a sua formação. Essa morte forma uma cavidade que a gente está mostrando aqui, ó, um buraco. Na verdade, a gente vai ficar com um pouquinho de mesoderma em contato com o cito, fica um pouquinho com o mesoderma em contato com o que era o embrioblasto, né?
mas basicamente em volta de todo o embrião você vai ter morte celular. Só não vai ter morte celular num pontinho, ó, tá vendo? Aqui não tem morte celular. Esse aqui, esse buraco, separa o que vai ser a placenta do que vai ser o embrião. E esse aqui mantém esse contato. Então, isso aqui mais tarde formará o que a gente conhece como cordão umbilical. Agora ele é chamado de pedículo embrionário, o pedúculo do embrião. Mas isso aí vai dar origem ao que a gente conhece como cordão umbilical. E lembrem, um cordão umbilical como a cavidade amniótica, a cavidade vitelínica, o cordão umbilical também é um anexo embrionário, tá? Porque ele também vai permitir o desenvolvimento, mas não faz parte do corpo do bebê. Tanto que quando a gente nasce, a gente corta o cordão, né? Tira o cordão e não vai fazer falta para nós. Depois o que ficou penduradinho ainda cai, né? A gente fica com a cicatriz para lembrar o quanto nós dependemos, o quanto nós temos uma ligação com a nossa mãezinha, hein, povo? Ah, mas eu não gosto da minha mãe. Honra pelo menos o alimento que ela te deu para manter você vivo, certo? Vamos lá. E aí, quando a gente chega, então, lá no final da segunda semana, eu preciso que vocês visualizem esse embrião, tá? Em alguns autores chamam ele de pré-embrião, já vou explicar por quê. Mas vejam só, o que eu tenho nele? Eu tenho um sincício, continuo tendo sincício, agora com muitas lacunas, onde o sangue extrapola e permanece. Logo abaixo do sincício eu tenho o citotrofoblasto, que começa a formação das chamadas vilosidades coriônicas. Eu tenho mesoderma extraembrionário envolvendo toda essa estrutura, tá? E, a partir deste momento, a associação dessas três camadas, sincício, cito e mesoderma extraembrionário, essas três coisas dão origem ao que a gente conhece como córion. É uma membrana que envolve o embrião, os três envolvem completamente o embrião. Mesoderma extraembrionário, dentro para fora, mesoderma extraembrionário, citotrofoblasto e sincício-trofoblasto, tá? Então, o córion é a base organizadora da placenta. O córion, nas aves, seria aquela membrana que está bem embaixo da casca do ovo, tá? Que é uma membraninha que a gente observa, né? Quando a gente vai, quem gosta de ovo cozido, a gente tira uma membraninha mais fibrosa, assim, né? Aqui também vai ter, ela é protetora, mas ela é nutritiva, ela é tudo que o bebê precisa, né? Ela tem esse contato, mantém esse contato com a mãe, que repassa todas as informações que o bebê vai precisar, tá? E, além do córion, então, nós temos aqui o futuro cordão umbilical, né, que é um anexo embrionário, a cavidade amniótica, que é um anexo embrionário, e a cavidade vitelínica, que é um anexo embrionário. Então, notem que durante o processo de nidação, que é uma das principais características na segunda semana, nós vamos ter como principal característica a formação dos chamados anexos embrionários, tá? Formação dos anexos embrionários. E o embrião, ele é formado, tá aqui, é um embrião bilaminar, né? Epiblasto e hipoblasto. Mas os mecanismos biológicos, proliferação, movimento, diferenciação e morte, o forte deles aconteceu aonde? Para a formação dos anexos. O embrião foi formado lá no 8º dia, assim ele ficou, tá? Na verdade, no final da formação do embrião, tá? Nós temos, olha que linda essa foto, né? Essa foto aqui, ó, tá mostrando exatamente o que nós somos, ó. Aqui forma a estrutura que seria o córion, né? Essa cavidade que foi formada pela morte lá do mesoderma, agora é chamada de cavidade coriônica, tá? Ou celoma extraembrionário, é um outro termo que vocês encontram, tá? A região aqui, olha que coisa mais linda do futuro cordão umbilical, tá? Aqui nós temos o embrião, propriamente dito, nós temos aqui em cima o âmnion e aqui embaixo o saco vitelínico,
tá? Então, essa figura aqui foi ampliada para mostrar para vocês, ó. Aqui vai ter o trofoblasto, né? Sincício, o cito, tudo lá que forma agora o córeo. Notem aqui a cavidade amniótica, né? O embrião, tá? Bilaminar, epi e hipoblasto. Essas células mais escuras aqui são do epi, essas células mais fininhas aqui são do hipo. E notem que é esse hipo que dá origem, então, ao chamado cavidade do saco vitelínico. E especificamente aqui a gente tem essa ligação que é o futuro cordão umbilical, né? E lá, olhando, né, e pensem, nós somos uma bolinha, literalmente. Então, nós temos duas camadas, tá? E olhando nessa parte de baixo, na camada de baixo, que é a camada que a gente chama de hipoblasto, nós vamos visualizar no embrião bilaminar, numa das regiões, a formação de uma estrutura mais marcada, onde as células, ao invés de serem achatadinhas aqui, elas são mais colunares, como parecidas com a das células do hipoblasto. Essa estrutura a gente chama de placa pré-cordal. O que é a placa pré-cordal? A placa pré-cordal, ela marca o local aonde nós vamos ter a formação, tá? Da nossa futura região cefálica. Especificamente nesse ponto de contato das células da placa pré-cordal com as células do epiblasto, vai formar a nossa futura boca, tá? Nessa região aqui. Então, aqui a gente já visualiza o início de um processo que a gente vai ver com mais nitidez na terceira semana, que é a formação dos eixos embrionários, né? O que é o caudal, o que é o cefálico, o que é o direito, o que é o esquerdo, o que é o cima, o que é embaixo, né? Nesse momento a gente já tem uma base aí, quando vê a placa pré-cordal, que marca onde vai ser a nossa futura região cefálica, né? Onde a gente vai ter a formação da nossa boca, tá, gente? Então, isso aqui é o que aconteceu durante o nosso segunda semana, né? Então, aquele blastocisto que veio lá da primeira semana, que tinha embrioblasto, trofoblasto, cito e sincício, a gente vai ver o quê? Que no embrioblasto a morte celular dá origem à vesícula amniótica, o que sobra do embrioblasto vira epiblasto e hipoblasto, que é o embrião bilaminar, certo? O que a gente vai observar? Que o hipoblasto, especificamente, vai literalmente envolver a cavidade blastocística e formar a chamada vesícula vitelínica, tá? E aqui a gente tem a formação de duas estruturas muito importantes para a continuidade do desenvolvimento desse embrião, tá? Entre o trofoblasto e o embrioblasto, vai ser formado o mesodermo extraembrionário. Parte desse mesodermo extraembrionário vai ver morte celular e dará origem ao celoma extraembrionário, ou o que eles chamam também de cavidade coriônica posteriormente, né? O que sobra, tá? Parte dele vai dar origem ao cordão umbilical, que é uma estrutura importante também. O mesodermo extraembrionário fica parte ligado à vesícula vitelínica, o que era o embrioblasto, e parte do mesoderma fica ligado ao cito e ao sincício, né? Essa estrutura, né? Essa parte com o cito e com o cício dão origem à formação do córeo, tá? Que com o cordão umbilical, com a vesícula vitelínica e com a vesícula amniótica, formam os chamados anexos embrionários, tá, gente? Então, esse é o resumo do que a gente vai observar durante a segunda semana. Segunda semana, que é considerada com alguns autores, como, junto com a primeira semana, como um período pré-embrionário. Por que eles consideram pré-embrionário? Porque o embrião sofre pouquíssimas modificações. O up das coisas, das diferenciações, das mortes, do movimento, da proliferação, é para formar essa estrutura externa que vai permitir que esse embrião se mantenha, que esse feto se forme e que a gente tenha o nascimento de um bebê. Formação dos anexos embrionários. Alguns autores dizem que a primeira e a segunda semana são semanas do tudo ou nada. O que seria uma semana do tudo ou nada?
Como nós somos influenciados diretamente por fatores epigenéticos, que são fatores ambientais, caso algum fator ambiental atue de forma negativa durante essas semanas, eles geralmente mexem na produção e na função dos anexos embrionários, tá? E se isso acontecer e um desses anexos porventura não for formado, o bebê não vai para frente. O desenvolvimento não vai para frente, porque a gente depende de toda essa base preparatória aí para continuar o desenvolvimento. Então, esse bebê vai morrer e essa mulher vai ter uma menstruação muito próxima do que seria a menstruação natural dela, lembra? 14 dias depois da fecundação. Então, a maioria das mulheres vai sofrer um aborto sem mesmo saber que estava grávida, né? Algumas, infelizmente, o aborto fica retido, daí vai começar a sentir dores, é obrigatório o processo de curetagem, né? Mas muitas delas eliminam de forma natural e muitas vezes nunca vão descobrir aí que tiveram esse processo acontecendo, tá? Lembrar que o final da anidação é um ponto absurdamente importante, limitante das gestações, né? Muitas gestações, elas não passam por essa fase, tá? Mas, então é o nada, né? Ou seja, aconteceu e, tipo, ferrou e não vai para frente. Mas, às vezes, os fatores ambientais, mesmo agindo nesse período, tá? Como as células embrionárias, elas estão metabolicamente absurdamente ativas nos processos que elas têm que desempenhar, né, de proliferar ou de movimentar, de diferenciar. Algumas vezes as células morrem, mas elas são facilmente repostas. Então, é muito comum que, às vezes, a mulher usou uma droga nesse momento, né, tomou uma medicação, não sabia nem que estava grávida, não esperava a gravidez, usou um remédio lá que poderia provocar um aborto, mas não provocou, tá? E se foi especificamente nessa semana, e não foi o tudo, né? Então não vai acontecer nada. E esse bebê vai continuar ao seu desenvolvimento, tá? Por isso que alguns autores insistem nessa questão do pré-embrionário. Por quê? Então, vou continuar falando e é importante que vocês saibam. A partir da 3ª semana, o foco de todos esses mecanismos é o embrião. E aí, depois, não tem mais choro, né? Infelizmente, se você tiver a associação de um fator ambiental negativo, você vai ter problemas que podem ocorrer, que impedem completamente o desenvolvimento ou que causam as chamadas anomalias ou malformações. Certo, povo? Ok? Então, por hoje, nessa primeira parte, era isso, tá? Nós vamos falar depois no próximo vídeo um pouco sobre a 3ª semana, tá? Para não ficar muito grande, ok? Faça as anotações, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, utilizem esse mecanismo, né? Peço desculpa aqui por não aparecer, porque eu tô ainda saindo de uma conjuntivite, então eu não tô com uma aparência muito boa, né? Ainda tô com os olhos bastante avermelhados aí, né? Mas usem esse artifício, esse mecanismo da videoaula para que vocês retornem e ouçam quantas vezes forem necessárias e principalmente retornem, então, né, a essa figura, né, que é a figura característica do final da 2ª semana, que é o que a gente vai precisar posteriormente para iniciar o conhecimento sobre a 3ª. Certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima, quando a gente for falar um pouquinho sobre 3ª semana. Certo? Tchau. Até mais. E olha lá, vamos fechar isso aqui. Se ele ajudar, a gente fecha.